Fala aí, ô fela, beleza? Tem muita discussão nos grupos de trilheiros a respeito de modelo de guincho, não tem? Guincho elétrico, guincho mecânico. Eu diria que existe até uma certa sensação de superioridade daqueles que têm um guincho mecânico. Hoje eu quero discutir contigo os aspectos que diferenciam ou que são similares entre um tipo de guincho ou outro. E você que chegue à tua própria conclusão. Tá legal? Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve aí, deixa o sininho ativado para você receber as notificações toda vez que a gente colocar um conteúdo novo no canal. E se gostar, ao final, deixa o teu like. Vamos lá? Lu, vamos aproveitar que o assunto é guincho, então puxa esse vídeo aí pra gente. Pois é, fera, vamos começar com um item que eu chamei de aplicabilidade. Qualquer carro pode receber tanto um guincho mecânico quanto um guincho elétrico? A resposta é fácil, não. Porque para você instalar um guincho mecânico no teu carro, o teu carro tem que ter na caixa de transferência uma previsão para a instalação de um equipamento chamado tomada de força. E isso normalmente a gente só vê ou nos carros mais antigos ou algumas exceções de carros modernos que ainda são fabricados. Então, a grande verdade é o seguinte, que se o teu carro não tiver essa previsão, você simplesmente não tem opção. Você tem que comprar e instalar mesmo um guincho elétrico. O segundo item que eu quero abordar contigo é o custo de aquisição. E por custo de aquisição, eu estou incluindo não só o equipamento, mas também todos os acessórios periféricos que são necessários para você ter o guincho instalado no teu carro. A gente vai ver depois que acessórios são esses. Mas por enquanto, dá uma olhada aqui nessa tabela. O custo total de um guincho elétrico hoje está aí por volta da faixa dos R$ 3.700. E pode chegar até lá aos seus R$ 15.000 se você for comprar uma das marcas mais top, que normalmente são importadas. E esse custo pode chegar a esses R$ 15.000, principalmente por causa da explosão da cotação do dólar que nós estamos vivendo hoje em dia. Já o custo de aquisição de um guincho mecânico, ele já começa num outro patamar, na faixa aí dos seus R$ 7.000. E pode variar dependendo da marca e do equipamento, até aí seus R$ 12.000, mas na sua grande maioria eu estou falando de equipamentos nacionais, porque aqui no Brasil hoje tem uma boa oferta de guinchos mecânicos no mercado. Em resumo, fela, o custo total de um guincho mecânico, mesmo que seja o mais barato, ele começa num patamar 2 vezes superior ao custo total de um guincho elétrico. E isso é resultado de uma pesquisa que eu fiz nas últimas semanas, entrando nos principais sites de vendas de equipamentos e também nos sites das marcas que produzem os guinchos. Terceiro item, fela, quais são os requerimentos básicos para você ter um guincho instalado no teu carro? Vamos começar com o mais fácil, que é o guincho elétrico. Para você ter o guincho elétrico funcionando no teu carro, o que você precisa? Você precisa do guincho, propriamente dito, você precisa de uma base ou uma mesa, como o pessoal também chama, e, além disso, a única coisa que você precisa preparar é achar uma rota para passar os cabos elétricos que vão do guincho até a bateria do teu carro. Agora, para você instalar um guincho mecânico e tê-lo pronto para uso no teu carro, o buraco é bem mais embaixo. Porque você vai precisar do guincho, da mesa ou base. Você vai precisar mandar instalar a tomada de força junto com a alavanca dela, que sai pelo assoalho do carro. Você vai precisar encontrar um roteiro para você fixar todo o conjunto de eixos cardãs, mancais e cruzetas que acompanham a tomada de força, porque são eles que vão levar o movimento de giro para o guincho. Então isso pode inclusive passar a ser um desafio bastante difícil se você tiver um carro mais antigo e você já tiver feito algum tipo de adaptação, como por exemplo se você tiver um Jeep e você, sei lá, instalou uma direção hidráulica que não é original do carro, pode ser que o caminho que os cardãs precisem passar para chegar no guincho lá na frente já esteja ocupado por alguma outra coisa que esteja instalada no meio do caminho. Então, não há a menor sombra de dúvida de que a instalação de um guincho mecânico em qualquer carro, ela é mais trabalhosa e mais complexa. Quarto item, fela, o peso total do conjunto do equipamento.
E isso pode fazer uma tremenda diferença. Em alguns veículos, pode ser até que você tenha que reforçar a suspensão dianteira, por causa do peso total do equipamento. Dá uma olhada nessa tabela. Enquanto um guincho elétrico começa a ir na faixa dos seus 25 quilos, um guincho mecânico ele não pesa menos do que 40 quilos, e dependendo do modelo. E aí já adicionando a base, a mesa e toda aquela parafernália de ferros que existe para acionar o guincho, isso pode chegar facilmente a 60 quilos aplicados lá na ponta do chassi, na frente do teu carro. Quinto item, Felton. Esse é um que dá bastante discussão. A força ou a capacidade de tração dos guinchos. Dá uma olhada na tabela de novo. Essa tabela já serve para desmistificar essa coisa de que o guincho mecânico é muito mais forte do que o guincho elétrico. Se você olhar bem as capacidades de tração em toneladas, a faixa de modelos diferentes dos guinchos elétricos em relação aos guinchos mecânicos, ali no meio, elas se comparam tranquilamente. Antigamente poderia existir ainda uma diferença nessa capacidade de tração, porque não existiam, por exemplo, na década de 80, 90, não existiam os guinchos elétricos de 16 mil libras, mas hoje já existem. Hoje, inclusive, nas rodas de discussão, todo mundo fala que um guincho de 8 mil já não é suficiente para puxar um carro. A gente vai ver que não é bem isso. Mas no fundo, a tabela mostra pra gente que se a gente considerar o patamar inicial dos guinchos elétricos lá na faixa das 8 mil libras, não existe guincho fraco. E qualquer um dos guinchos que existem hoje no mercado são capazes, sim, caso você esteja usando a técnica correta, de tirar qualquer tipo de carro, qualquer peso de carro, de atoleiro, de situações difíceis, etc. Vamos ver por quê. O primeiro porquê é o seguinte: tem muita gente que acha que a única maneira de fazer um rebocamento ou puxar uma determinada carga é pegar o cabo do guincho, colocá-la na carga em linha direta, em linha simples. Isso é um equívoco monumental. Afinal de contas, você não conhece a patesca? A Roldana, olha ela aí na foto. O que acontece no uso da patesca? Primeiro que quando você usa uma patesca, você faz uso da física. Porque quando você aplica uma patesca na carga, na verdade o que você está fazendo é duplicando a força do teu guincho, seja ele da capacidade que for. Essa é uma das propriedades das roldanas. A segunda coisa que pouca gente percebe, até porque eu conheço pouca gente que já leu o manual de guincho, é que quando você usa a patesca, você é obrigado a usar mais metros de cabo. Ora, você tem que puxar o cabo do teu guincho, levar lá na carga, envolvê-lo na patesca e voltar. Com isso, você desenrolou muito mais cabo do rolo do teu guincho. E isso é pior? Não, ao contrário, é melhor. Por quê? Qualquer guincho, seja ele mecânico ou elétrico, só é capaz de fornecer a sua capacidade máxima de tração quando o enrolamento do cabo está na primeira camada de espiras do tambor. Como é que é? É isso mesmo, e eu vou te dar um exemplo simples. Quando você pega o seu carro com pneus normais e coloca uma roda e pneu que são muito maiores, com um diâmetro muito maior, porque você quer fazer trilha e você quer se beneficiar da altura que o carro vai ficar do solo, o que acontece com o teu carro? Fica xoxo, fica fraco. E isso é resultado do quê? Do aumento do diâmetro total da roda e pneu que o teu motor lá no centro tem que fazer o eixo girar. Com o guincho é a mesma coisa. Quanto mais camadas de cabo estão enroladas no tambor do guincho, mais força o motor do guincho tem que fazer para trazer o mesmo peso. Então, o segundo benefício da patesca, para resumir, é esse. Como você é obrigado a desenrolar uma quantidade maior de cabo até a carga, o teu guincho vai puxar aquela mesma carga com mais facilidade, porque ele vai estar tracionando uma quantidade de cabo que está mais desenrolado, com um diâmetro menor no rolo. Com relação ainda a esse item de força, tem um outro que é muito interessante nas discussões, que é a velocidade de enrolamento do cabo. Ah, porque o guincho A é mais rápido do que o guincho B e que o guincho mecânico é mais rápido do que o guincho elétrico.
Ó, vamos combinar uma coisa. Se você chegou numa situação em que você vai ser obrigado a usar o guincho, ou porque tem um carro atolado, ou porque você atolou, ou até mesmo porque caiu um obstáculo na tua frente quando você vinha trafegando numa estradinha de terra, acabou a pressa, porque a única maneira de você fazer uma operação de resgate, uma operação de tracionamento de qualquer objeto é fazer com segurança, com técnica, acompanhando toda a movimentação do que está acontecendo. Então, nesse momento, não é que a pressa seja inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da segurança. E por causa da pressa, eu já vi muitos e provavelmente você também já viu muitos acidentes. Então, essa história de que o guincho A puxa mais rápido do que o guincho B, na minha opinião, é absolutamente irrelevante no momento em que você precisa, então, fazer o uso do guincho. Até porque as forças que estão envolvidas numa operação de tração com um guincho são enormes. A gente está falando de toneladas. Então, todo cuidado é pouco. Sexto item, Fela, manutenção. Tem muitos colegas que dizem que um guincho mecânico não precisa de manutenção. Não é bem assim. Para quem já viu um guincho mecânico desmontado, a grande maioria deles trabalha com um esquema de engrenagens do tipo coroa e pinhão. É igualzinho um cardan de carro. Ali dentro desta caixa, essa caixa é lubrificada com óleo. Alguns guinchos usam óleo 90, outros guinchos usam óleo 140 e de tempos em tempos esse tipo de sistema tem que sofrer a manutenção regular que qualquer sistema como esse necessita, qual seja a troca do óleo. Então, tem manutenção sim. Aliás, eu quero que você dê uma olhada nessas imagens aqui que eu estou mostrando. Repara no seguinte, este é um sistema real de cardãs, mancais e cruzetas de um guincho mecânico que eu encontrei numa empresa especializada em fazer reforma, restauração e balanceamento de eixos cardãs de carro, de caminhão, etc. Então repara nas folgas que já existem nas cruzetas. Obviamente, esse sistema aí deve ter sido muito maltratado durante a vida do guincho. E o rapaz, que é o especialista lá na reforma de cardãs, ele estava até me falando: eu não sei nem onde é que eu vou encontrar. Então, olho com isso, a turma do guincho mecânico, porque precisa lubrificar. Onde tem cruzeta, precisa lubrificar. Onde tem mancal, precisa lubrificar. Onde tem um sistema de coroa e pinhão, tem que trocar o óleo. Já do outro lado, o guincho elétrico, ele também necessita de uma determinada manutenção mínima, qual seja, todos os fabricantes de guinchos elétricos recomendam que você ligue o guincho elétrico, bote o motor elétrico para funcionar pelo menos uma vez a cada 6 meses. Você vai lá no guincho elétrico, desengata a embreagem, que é para soltar, desengatar o motor elétrico do rolo do cabo. Dessa forma, quando você acionar o motor elétrico, não precisa fazer o rolo do cabo girar. E aí você coloca o motor elétrico para funcionar até você sentir algum tipo de calor ao toque no motor elétrico. Por que eles dizem para fazer isso? Primeiro, porque também vai ajudar a dar uma movimentada na lubrificação que tem na ponta do eixo do motor elétrico. Segundo, o aquecimento do motor elétrico faz com que se evapore qualquer tipo de vapor ou de umidade que possa ter entrado lá dentro do motor elétrico. E no final das contas, dependendo da idade do guincho que você tem, seja ele mecânico, seja ele elétrico, não tem jeito, você não vai fugir de ter que mandar abrir para dar uma inspecionada, ver se tem que fazer alguma coisa, mas depois de uma determinada idade do teu guincho, seja ele qual for, é indispensável para a manutenção do guincho funcionando perfeitamente que alguma manutenção, alguma abertura para inspeção seja feita. Sétimo item, Fela. Eu chamei esse item de flexibilidade de uso, de operação do guincho. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, pode ser que você esteja indo para uma trilha, ou no meio de uma trilha, com um monte de amigos, e na hora da necessidade, todo mundo vai se juntar ali para dar uma mão, para ajudar a operar e fazer coisas do gênero. Mas também pode ser que você só esteja com outro colega
você no teu carro e ele no dele, e apareça um obstáculo no meio do caminho, e você tem que arrastar aquilo. Eu, por exemplo, já fui surpreendido várias vezes lá na roça, andando pelas estradinhas de terra, e de repente me aparece uma árvore caída no meio do caminho, e eu sozinho no carro. Então, esse é um ponto de extrema relevância, que é o da flexibilidade, da facilidade de você operar o equipamento quando você está sozinho, ou com pouca gente, ou quando precisa de supervisão. Então, vamos dar alguns exemplos. Primeiro, vamos ver como é que você opera um e outro tipo de guincho. Vamos começar com o guincho elétrico, porque é mais simples. O que você precisa fazer para operar um guincho elétrico? O guincho elétrico vem com um controle remoto. Para desenrolar o cabo, você tem a manivela da embreagem, em que você puxa o cabo livre, leva o cabo até a carga, engata, volta e começa a enrolar o cabo com o controle remoto. Você pode até, com os cuidados devidos, estar por perto ali do guincho, vendo como é que o cabo se enrola, porque você sabe muito bem que quando o guincho está fazendo força, o cabo vai se enrolando com as espiras se trepando umas em cima das outras. Então, essa é uma facilidade do guincho elétrico, que é o fato de você poder operar o guincho olhando ali o que está acontecendo. É claro que a gente não pode esquecer que, para fazer o uso do guincho elétrico, você tem que deixar o motor do carro funcionando para que o alternador vá recarregando a bateria, porque guinchos elétricos consomem uma quantidade de corrente impressionante. De preferência até, se puder ter alguém lá dentro do carro acelerando o motor para ele trabalhar ali naquela faixa de 1.500, 1.800 giros, melhor ainda, porque aí a carga que o alternador vai dar vai ser maior em intensidade, então a reposição de carga na bateria vai ser mais rápida. Agora, vamos ver como é a operação de um guincho mecânico. Para início de conversa, vamos contar quantos são os elementos que você tem que operar para fazer um guincho mecânico funcionar. Primeiro, a alavanca da tomada de força que foi instalada ali no assoalho do teu carro. Segundo, o que faz o guincho mecânico enrolar ou desenrolar o cabo são as marchas do carro. Então, se você vai ter que fazer marchas para frente e marcha ré para enrolar ou desenrolar o cabo, para início de conversa, você tem que estar sentado, você é obrigado a estar sentado na cadeira do motorista, certo? Por quê? Porque aí você vai, primeiro, colocar o carro em neutro, depois você tem que usar o pedal da embreagem para debrear o carro, para você colocar, por exemplo, uma primeira marcha, para ele enrolar o guincho. Com o outro pé, você vai controlar o acelerador, a velocidade de enrolamento. Então, olha só o que a gente já falou. Alavanca de câmbio, alavanca de tração reduzida, alavanca da tomada de força, pedal de embreagem, pedal do acelerador. E aí você vai fazendo as marchas de acordo com a operação que você quer realizar. Enrolar tem que ser marcha para frente, desenrolar tem que botar a marcha para trás. Agora, se você estiver sozinho, você não consegue ficar lá na frente olhando o que está acontecendo. Alguém pode dizer: mas o desenrolamento de algumas marcas de guinchos mecânicos também é feito através de uma alavanca de embreagem. É verdade. Isso facilita o desenrolar do cabo do guincho mecânico daqueles modelos, mas não são todos os modelos que têm essa alavanca de embreagem. Os mais antigos simplesmente não têm. Então, estamos de acordo? Se você estiver sozinho, você é obrigado a operar o guincho mecânico sentado na posição do motorista. Isso, eventualmente, faz com que seja complicado o operador do guincho reenrolar o cabo todo de volta depois de fazer uso do guincho. Porque como ele tem que ficar dentro do carro, ele não pode ficar lá na frente vendo como é que o cabo está se enrolando, não é incomum que proprietários de guinchos mecânicos deixem para fazer o enrolamento certo do carro depois que chegar em casa, depois que lavar o cabo e o guincho, etc. E aí, com uma segunda pessoa ajudando, aí enrola o cabo do guincho direitinho. Normalmente o que essa turma faz é: acabou o resgate, acabou de puxar e tal, pega o cabo na posição que tiver e começa a enrolar o cabo naquele formato de 8 no para-choque, que é para não demorar e não complicar o reenrolamento do cabo no tambor do guincho. Então vamos combinar. Se você tem um guincho mecânico, a necessidade mínima é de 2 pessoas para operar esse guincho. Uma para ficar lá na frente e a outra para ficar dentro do carro. Alguém vai dizer: mas o guincho mecânico tem a vantagem também de, ao invés de enrolar o cabo em neutro, eu não boto em neutro.
eu boto a primeira marcha simples ou a primeira marcha reduzida e aí o carro ajuda tracionando o enrolamento do guincho. Mas isso com o guincho elétrico você também pode fazer. Você pode até estar com o controle remoto do guincho elétrico com você na posição do motorista e enquanto você vai enrolando o cabo do guincho no botão do controle remoto, você também está ajudando com a primeira marcha, a segunda marcha reduzida com o teu carro, porque aí a tração do carro também vai ajudar na força de puxar o carro. Então, nesse ponto é tudo igual. O outro item de discussão, nesse aspecto de flexibilidade de uso, é o fato de que o guincho mecânico só funciona se o motor do carro estiver ligado. Se por alguma razão o motor do carro desligar e a gente não conseguir mais ligar o motor do carro de volta, já era. Não tem como usar o guincho. Alguém pode dizer, mas tem alguns modelos que tem uma manivela em que você pode, no braço, ir girando para enrolar o cabo e puxar o carro. Você tem ideia da força que você vai ter que fazer para girar essa alavanca? Além do fato de que isso daí são pouquíssimos modelos de guincho mecânico que tem esse equipamento como opcional. Por que eu estou te falando da força? Só para você ter uma ideia de relação de redução, um guincho mecânico, pelo fato dele receber a força do motor, que é uma força muito mais forte do que um motor elétrico pode fornecer, a relação de um guincho mecânico é na faixa aí de 1:40, 1:39. Já os guinchos elétricos, a relação de redução vai de 1:250 a 1:380. O que isso significa? Para cada 250 voltas do pinhão, o rolo do cabo dá uma volta. Enquanto que no guincho mecânico, para cada 39 ou 40 voltas da manivela ou lá do cardan que vem do motor, o rolo do cabo dá uma volta. Então, só para você ter ideia de quanto a mais de força você teria que fazer manualmente na tal da manivela para fazer o cabo se enrolar lá no tambor. Mas ainda assim, alguém pode dizer, mas se o motor do carro que tem o guincho elétrico morrer e ninguém conseguir mais fazer o motor ligar, você também não vai poder usar o guincho elétrico, mais ou menos. Porque você tem alternativas. Primeiro, enquanto você tiver bateria com carga no teu carro, você pode usar o guincho. Se você estiver num grupo, você pode até trazer a bateria de um outro carro e colocar no lugar da tua. Ou então, nem precisa disso. Encosta um outro carro do lado do teu, já que o teu está com o motor apagado, liga um cabo de chupeta da bateria desse outro carro até a tua bateria, porque o motor dele funcionando vai recarregar a tua bateria. Já no caso do guincho mecânico, não dá para trocar o motor de um carro para o outro, né? Tem um argumento também que o pessoal costuma usar muito, que diz o seguinte, mas o guincho mecânico é muito mais robusto, é muito mais durável. Tem 20, 30 anos que eu tenho guincho mecânico no meu carro, faço trilha de tudo quanto é jeito e ele nunca me deixou na mão. É verdade, são equipamentos extremamente robustos. Tenho muita admiração pelo guincho mecânico. Agora, vou te perguntar um negócio. Você não conhece ninguém, ou você conhece muitas pessoas, que tem o mesmo guincho elétrico há 30, 35 anos e o guincho elétrico nunca deixou eles na mão e está lá em perfeito estado de funcionamento até hoje. Essa é a minha experiência pessoal também. Eu gosto muito de dar o exemplo de um guincho que esse meu amigo tem desde 1992 no mesmo carro e o guincho continua funcionando normalmente até hoje, depois de ter sofrido muito na vida. Um guincho de 8.000 libras é considerado um dos guinchos mais lentos que tem no mercado, daquele tipo de guincho horizontal. E eu gosto de contar uma história especificamente. Nós fomos fazer um passeio com 38 carros. Quando chegou num determinado ponto, tinha caído uma barreira. Bom, todo mundo se juntou, a gente trabalhou umas 4 horas mais ou menos com pá, enxada e coisa do gênero, para pelo menos deixar o lugar mais ou menos passável. Muito bem, dos 38 carros, 2 resolveram voltar, sobraram 36. Desses 36, 2 dos primeiros carros que passaram conseguiram passar por seus próprios recursos.
Os outros 34 carros foram todos puxados por esse guincho desse meu amigo. E o guincho está lá, funcionando perfeitamente até hoje. Então, se por um lado eu concordo completamente a respeito da robustez e da durabilidade dos guinchos mecânicos que a gente conhece, tanto os antigos quanto esses mais novos, que agora tem fabricantes novos aqui no Brasil. Por outro lado, os guinchos elétricos de boa qualidade, de primeira linha. Não se esquece que você leva aquilo que você paga. Então tem equipamentos de todo tipo de qualidade no mercado. Eu tenho vários amigos que têm guinchos há 20, 25, 30 anos no carro, gente que faz trilha e os guinchos nunca deixaram eles na mão tampouco. Então, no que diz respeito à robustez, na minha humilde opinião, é que são equivalentes. Em resumo, Fela, a verdade é o seguinte: gosto é gosto, cada um tem o seu. Tanto é que eu nunca vi dois carros 4x4 de mesma marca que sejam idênticos um ao outro. Você sempre vai encontrar soluções razoavelmente diferentes entre um e outro, porque cada dono quer colocar o seu gosto, as suas preferências no seu carro. E com a escolha dos guinchos não vai ser diferente. Até porque o que para mim é muito relevante, para outra pessoa pode ser irrelevante e vice-versa. Mas o que eu espero é que a nossa conversa aqui tenha servido para você perceber que se a tua escolha for um guincho elétrico ou se a tua escolha for um guincho mecânico, se você souber fazer o uso correto, da maneira adequada, com todo o cuidado de segurança, você vai estar muito bem servido, porque os dois tipos de equipamento são extremamente eficientes, duráveis, robustos e vão dar conta do recado. É isso, Fela. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aí e até o próximo vídeo. Um abraço.